Pocahontas no espaço. Ou Dança com Lobos no Espaço também serve. É aquela história padrão do estrangeiro que entra numa tribo pra resolver alguns problemas e tal, que só o estrangeiro consegue resolver. Então eu já decidi falar isso logo no começo da crítica, porque é isso mesmo, é aquela história bem clichêzona, bem padrão do estrangeiro de outro mundo, nesse caso de outro mundo, né? Mas na Pocahontas poderia se considerar outro mundo, Dança com Lobos também. De outro mundo que vem para resolver os problemas que os nativos não conseguem resolver. É isso, a história é essa, não tem como disfarçar, mas se você não assistiu nenhum desses outros dois, não tem problema. E mesmo que você tenha assistido, o interessante dessa história toda do Avatar não é só a história do Avatar, essa história base principal. Tem toda uma história por trás com base em ecologia e tal, e outros elementos como preservar a natureza, que sim, tinha nos outros filmes também, mas esse aqui fica bem mais claro. Mas o impressionante mesmo é a ambientação, é todo o cenário, todo... Eu vou entrar com detalhes com calma, vamos por partes. Nós começamos a jornada junto com o ser humano da história, que tem que ser, porque a gente precisa se afeiçoar de alguma maneira e entender o mundo, que é o Jake. Ele está indo para o planeta Pandora porque aconteceu uma situação com a família dele e só ele consegue manusear, só ele consegue mexer nesse objeto, nesse ser chamado Avatar. Avatar é o que? É um ser biologicamente construído que lembra muito os Na'vi. Os Na'vi são os seres do planeta Pandora. Então nós temos esse Avatar que lembra muito os Na'vi. Tem uma coisinha ou outra, por exemplo, o Na'vi tem 4 dedos, o Avatar tem 5 dedos. Por quê? Porque é uma mistura do DNA Avatar com o DNA Na'vi. Por que que eles fazem isso? Para ter uma conexão entre os humanos e os Na'vi. Por quê? Nesse mundo existe um minério muito importante para nós, que é o Nubitanium, que é completamente irrelevante para os Na'vi. Só que os seres humanos querem esse metal, esse minério de qualquer maneira. Só que os Na'vi não estão querendo colaborar. E aí o ser humano dá uma de ser humano e tenta invadir, tenta destruir, tenta acabar com a floresta dos Na'vi, que basicamente vivem à base de caça, e eles têm arco e flecha e uns bichos que voam, mas é uma coisa de cada vez. Mas é isso, os seres humanos têm máquinas e tal. A questão é o que? O clima do planeta não é tão favorável para o ser humano. Os seres humanos, se tem que sair para as partes externas, precisam de máscaras ou ter os avatares, que aí nesse caso são só alguns, são só da parte científica da coisa, não os militares. Isso quem explica tudo para nós é o Jake, porque o Jake é um militar, só que ele teve que ir para a parte dos cientistas por um determinado motivo no começo do filme. E ele tem um diário que ele fica falando com a câmera igualzinho eu tô falando com vocês, e o interessante é isso. É o filme inteiro, você sabe exatamente o que o Jake tá pensando e o jeito que ele conduz a gente nessa narrativa. É um jeito da gente entender o personagem, da mesma forma como ele está aprendendo as coisas, porque ele precisa se comunicar com os Na'vi para tentar conseguir esse minério. Essa é a questão toda. Ele acaba se envolvendo com uma nativa e tal, não vou entrar em tantos detalhes assim. É muito parecido com Dança com Lobos e com Pocahontas? É, se você assistiu, você sabe o que eu tô falando? Muito provavelmente sim. Mas mesmo assim, se você não souber, vale a pena. E desse modo ele vai mostrando um pouco de como é o planeta, os perigos, as situações. Ele mostra também os militares, tem um general lá que é muito chato. Conseguiram escalar um ator perfeito para ele, que é o Stephen Lang. Eu já falei dele no Homem das Trevas, tem crítica aqui no canal, que ele tem cara de ex-militar ou cara de militar, aí você escolhe. Nesse caso ele é militar. Tem também no elenco Sam Worthington, que faz o Jake, ele que apresenta o mundo para nós espectadores, mas quem apresenta o mundo para o Jake é a Neytiri, que quem faz é a Zoe Saldanha. E ela, tecnicamente falando, não aparece no filme. Por quê?
porque o filme foi todo gravado com captura de movimento. Boa parte dele foi gravado com captura de movimento e fica espetacular o jeito como foi feito. Quem dirige esse filme é o brilhante James Cameron. Ele também dirigiu os excelentes Titanic, Exterminador do Futuro 1, Exterminador do Futuro 2. E aparentemente é um diretor que demora muito para fazer filmes, porque antes desse foi o Titanic, foi em 97, e agora só em 2009 que ele foi fazer Avatar, e depois só em 2022 ele vai fazer Avatar 2. Então é um diretor que se dedica muito aos projetos, principalmente em relação ao Avatar. É muito importante entender essa questão, porque ele fez questão de deixar o mundo vivo e real. Realmente parece que os animais de Pandora existem. Parece, pelo que dá pra ver, eles não explicam, mas pelo que dá pra ver, tem uma cadeia de acontecimentos. Tem um animal que caça o outro, um que foge e tal, sem tanta explicação, mas o diretor ele sabe exatamente o que coloca em cada elemento. Outro detalhe extremamente importante: toda a parte de Pandora mesmo não existe. Não foi que eles foram gravar numa floresta. Não existe nada de Pandora. É tudo computação gráfica. E é belíssimo. E é isso que encantou as pessoas na primeira vez que assistiram. E é isso que encanta até hoje. Da primeira vez que assistiram nos cinemas, eu assisti na época no cinema, foi muito por causa do 3D, porque era um 3D belíssimo. Eu ainda não tenho uma televisão 3D, então eu assisti ele 2D, mas mesmo assim, do jeito que o James Cameron ele filma, parece que em alguns momentos é 3D o filme. A gente sente uma profundidade porque ele sabe trabalhar muito bem com o 3D. E em relação aos efeitos especiais, toda a parte de Pandora e os outros elementos, está tudo muito belíssimo. Faz mais de 10 anos que esse filme estreou. Eu fiz questão de assistir em Blu-ray, porque em Blu-ray tem mais detalhezinhos e se tivesse alguma coisa mais estranha seria perceptível. Afinal de contas, eu quero trazer a melhor qualidade possível para vocês. E não tem nada que tenha algum demérito, que tenha envelhecido mal. Muito pelo contrário, ele tá muito bem. Para não falar que não tem nada, tem uma coisinha ou outra, porque assim, quando eu faço crítica pra cá, eu faço questão de prestar atenção em todos os detalhes possíveis para trazer para vocês aqui, porque eu quero ser o mais honesto possível. Agora, se eu tô só assistindo, é uma coisa que provavelmente eu não perceberia assim, ia passar batido. Mas uma coisinha ou outra que envelheceu um pouquinho ruim, mas nada também, nada que te tire da imersão desse filme. É um filme longo, é um filme de quase 3 horas de duração. O James Cameron ele adora fazer filmes longos, quase 3 horas, com 2 horas e 40 e pouco de duração, para ser bem preciso. Só que assim, você não percebe esse tempo passar. Por quê? Porque você está aprendendo junto com o Jake. Como ele é um grande filme de introdução, basicamente 2/3 dele é introdução, se você se cativar por Pandora, você fica pego. E não tem como não ficar pego, porque logo no começo do filme as imagens já são belíssimas. É tudo muito bem feito, é tudo muito legal. Quando você começa a falar, ah, legal, já está começando a me cansar um pouquinho, porque é o que aconteceu comigo também. O filme já entra no clímax e acaba de um jeito maravilhoso e belíssimo também. É tudo muito bem feito, tudo muito bem produzido. O diretor ele criou uma língua própria para os navios. É muito legal isso. E assim, ele continua sendo tão relevante quanto foi na época de estreia, e hoje, porque ele continua sendo um dos filmes de maior bilheteria da história do mundo. Avatar. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. Eu tenho essa versão aqui, se vocês quiserem depois eu mostro.